O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, Tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá no meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Meus queridos irmãos e irmãs, é interessante que Jesus, ele conta algo muito trágico para abrir a nossa mente, quando ele fala que nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E aí ele diz que é uma realidade até hoje, há mais de 2000 anos, e é uma realidade. Ele fala: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, ele não deixaria que arrombasse a sua casa. Então o Senhor está dizendo: esse ladrão, que é a morte, ela vai chegar a qualquer momento na sua vida e você não sabe. Assim como o ladrão pode chegar e levar seus bens materiais, também a irmã morte vai chegar e vai te levar na hora que você menos espera. E aí por isso que o Senhor fala para nós: ficai preparados. É preciso estar preparado para este momento da tua vida. E aí depois ele conta esta parábola, depois de contar essa parábola, essa historinha, aí Pedro, que sempre nos ensina com as suas perguntas, com a sua própria vida, ele fala assim para o Senhor: Senhor,
Tu contas esta parábola para nós ou para todos? O Senhor falou para ele: não, meu querido, estou contando para todos vocês, inclusive para você, porque a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito será exigido. Então estou falando para você, Pedro. Então você vai ser cobrado, né, também, da mesma forma também os outros, todos aqueles de acordo com a medida, porque todos serão cobrados. E aí o Senhor relata esta parábola para que todos nós possamos compreender melhor. O Senhor, depois de falar do ladrão, e Pedro faz o questionamento, o Senhor ele vem e ele conta outra história, para que possa entrar na nossa cabeça. Aí ele fala que teve um administrador fiel e prudente, um administrador que soube muito bem administrar não somente os seus bens, mas também a sua própria vida, a sua família. Então, um administrador fiel e prudente, duas virtudes que nós cristãos precisamos de ter. Quem não tem precisa começar a trabalhar isso na sua vida, essa fidelidade e essa prudência, e que o Senhor vai colocar à frente da sua casa, isto é, Ele vai colocar para tomar conta daquilo que lhe pertence. E aí, feliz será o empregado que, quando o patrão chegar, encontrar tudo em ordem, tudo de acordo com aquilo que qualquer patrão espera do seu empregado. Porque hoje em dia, meus amados, nós vamos encontrar alguns empregados desonestos. O patrão sai e eles aproveitam para fazer a festa. O gato sai, os ratos nadam. Não, não podemos ser assim. Você trabalha, você tem que ser digno daquilo que você recebe. Não precisa do patrão colocar câmara para ficar me vigiando. Se ele coloca câmara para vigiar, porque ele não confia nos seus empregados, ele percebe que não são honestos. E se está desta forma, é porque realmente nós vamos encontrar muitas pessoas desonestas, e que não sejam nós cristãos católicos, que temos a consciência dos nossos deveres e dos nossos direitos. Então, voltando, então esse patrão ele vai chegar, então ele vai ver se tratou bem, né? Se cuidou bem dos seus criados. Ele não está falando da sua família, não cuidou, esse administrador que é fiel e prudente, se ele cuidou bem dos outros, se ele soube realmente administrar. Então, se ele teve todo esse cuidado, porque caso contrário, se ele chegar e esse administrador estiver comendo, bebendo, aproveitando da vida, o patrão não está aqui mesmo, então nós vamos aproveitar, né? Vamos ficar aí com as coisas do mundo mesmo, vamos fazer da casa dele um bordel. É isso mesmo. Hoje em dia tem muita gente que faz da casa do outro um bordel. Muitas vezes os próprios pais autorizam os seus próprios filhos a fazer da sua casa um bordel. Não estou falando nada de bobeira, não. O bordel mesmo, hoje que não se paga, né? Se tem de forma gratuita. Então, quer dizer, aproveita do momento, quer beber todas, então nós vamos beber utilizar daquilo que é do patrão, então vamos aproveitar da casa. Quer dizer, estou agindo de forma desonesta e eu aproveitando e deixando com que os outros
que são da minha responsabilidade na dificuldade. O patrão vai chegar e vai chamar a atenção. Você acha que isso não serve para você? Serve para mim. Eu serei um dos primeiros que será cobrado. A quem muito foi dado, muito será pedido. Eu sou o sacerdote de Cristo. Então a cobrança vai ser grande. Mas você também. Você também é sacerdote de Cristo pelo batismo. É o sacerdócio comum, por isso que você participa da Eucaristia. O meu sacerdócio é ministerial. Mas para dizer que você também participa. São os 3 munos que nós recebemos no dia do batismo. Sermos sacerdotes, profetas e reis. Isso nos é conferido. Então nós participamos das coisas de Deus. O padre é o representante legítimo dele. E através do padre, que administra os sacramentos, onde Deus opera maravilhas na vida do seu povo. Então é óbvio que a cobrança será muito maior para mim, mas também para você, que é filho de Deus, que é filha de nosso Deus amoroso, que você também precisa responder diante de Deus a respeito de tudo aquilo que Ele te deu. Deus nos dá muito, nos dá a vida, nos deu os sacramentos, nos deu os carismas, nos deu família, nos deu amigos, nos deu a sua igreja. Quer dizer, Deus nos dá muita coisa. E a cada dia Ele nos cumula de muitas bênçãos, de muitas graças, para que nós possamos nos converter. Então o Senhor também vai cobrar de você. Ele quer muitos filhos para Ele. Ele quer muitos filhos para Ele. Então você é filho, você é filha, você é casado. Ele quer filhos para Ele. Então seus filhos são filhos de Deus. Então Ele quer filhos. E você é responsável, Ele confere a responsabilidade para você de educar os filhos dele. Então já começa aí. Então Deus vai querer saber como você, nesse pequenino rebanho que Ele te conferiu, você está cuidando. Ele te deu o cônjuge, essa pessoa que está do seu lado e que você ama, e que prometeu fidelidade, amor e respeito, assim como Deus é fiel e nos ama e nos respeita, que é chamado de lei natural, e que você é chamado a viver a santidade no seu matrimônio. Então Deus vai querer saber de tudo isto. Porque, meus queridos irmãos e irmãs, tudo o que nós fazemos de forma muito livre. Deus nos fez livres. Cada um é chamado a fazer a sua escolha. Então hoje Ele vem falar como pai, como amigo, aquele que quer que nós nos salvemos. Deus não quer perder um sequer dos seus filhos e filhas. Cada dia que você vive é uma oportunidade que Deus nos dá para nos convertermos. Não é para você ganhar dinheiro cada dia que você vive. Cada dia que você vive, Deus está te dando a oportunidade de voltar para a casa paterna, de voltar para Ele, porque Ele quer te dar muito. Porque se você é filho, Ele como pai, Ele quer te dar muito.
Assim como nós temos muitas coisas que Ele nos oferece neste mundo passageiro, e que nós não criamos nada, o ser humano não criou nada neste mundo, ele simplesmente utiliza das coisas desse mundo. O ser humano não cria, ele transforma. Nós estudamos isso, nós sabemos, existe a matéria-prima. A matéria-prima vem da natureza, e não foi o homem que criou. Ele se organizou, tudo bem, mas quem deu foi Deus. Então nós não criamos nada. Se nós não criamos nada, e como nós ouvimos na primeira leitura de Efésios, que Deus se revela agora através do Espírito Santo que habita em nós. Então agora existe uma revelação. Então agora nós somos membros deste corpo e somos admitidos à mesma herança, isto é, todos os povos. Então agora pelo Espírito Santo, então nós foi revelado os mistérios de Deus. Então, se nós que vivemos neste tempo e sabemos como esse Espírito age dentro de nós, que Ele nos move, nos transforma, vemos as maravilhas de Deus acontecer na nossa volta. Quantas bênçãos que Deus derrama sobre nós, e até milagres. O milagre da própria vida aqui neste mundo, onde nós respiramos, e estamos aqui nesta casa orando e louvando a Deus, porque não estamos entubados, não precisamos de uma respiração mecânica. Isto é o milagre de eu poder respirar e Deus cuidar de mim. Não significa que o Pai está dizendo que não está cuidando daquele que está no hospital. Estou dizendo aqui para nós, em relação a esse milagre da vida, de eu poder respirar, de eu dar valor a esse ar, depois dessa chuva, esse ar maravilhoso, esse ar totalmente limpo. Então, quer dizer, eu posso respirar. Então, se eu conheço tudo isto, e se eu gosto de tudo isto, e muitos de nós somos apegadíssimos a tudo isto, e que o Senhor fala, não sejam apegados, que vai ficar tudo aí. Então, se muitos de nós somos muito apegados, agora você imagina, ou melhor dizer, nós não conseguimos imaginar o que Deus reservou para nós na eternidade. Ele não nos revelou, Ele nos mandou o seu Espírito para que nós, ungidos do Espírito Santo, tendo esses dons que Ele nos deu, nós possamos chegar a conhecer melhor o Salvador da humanidade, através do conhecimento, seja ele científico, seja através dos mais diversos estudos ou das mais diversas ciências, e que nós vamos encontrando Deus. Deus está preparando, nós rezamos e acreditamos, e é fato, Deus está preparando o coração desses nossos irmãos pesquisadores, para que tenhamos uma vacina eficaz, porque é isso que eu rezo, é isso que a igreja reza. Então nós acreditamos na providência divina, porque é Deus que permite com que as coisas aconteçam a partir do momento que seus filhos e filhas clamam. Se então nós gostamos de tudo isto, imagina você, Deus preparou algo belíssimo para nós. A única coisa que Ele vem para nos revelar, e de forma muito clara, que na casa do meu Pai
não há choro e ranger de dentes. Mas aqui no Evangelho ele fala de uma forma mais dura ainda. O senhor daquele empregado chegará num dia inesperado. Ninguém está esperando a morte, nem eu e nem você, mas ela vai chegar a qualquer momento. Por isso precisamos estar preparados. Ela pode chegar para você que é jovem, para aquele que é adulto e para aquele que é idoso. Quer dizer, ela chega a qualquer momento. Nenhum de nós somos donos da vida, e nós sabemos isso muito bem. Nenhum de nós. E nenhum de nós temos esse poder sobre a vida. Nem os médicos. É Deus. Então ele fala, o dono da casa, ele vai chegar, e se naquele dia inesperado e numa hora imprevista, é outra coisa também que nós não sabemos, nem o dia nem a hora, louvamos e agradecemos a Deus por isto, e ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Ele vai jogar, quem são os infiéis? Os inimigos, Satanás. Aquele empregado que procedeu de forma errada vai participar desse destino dos infiéis. Agora os outros, vai cada um de acordo com as suas atitudes, vai receber ali as chicotadas. Ele está dizendo, os outros vai ficar lá no purgatório por um bom tempo, até se purificar totalmente para entrar na glória. Lógico, louve e agradeça a Deus se eu ficar um tempo no purgatório, porque o purgatório é a porta de entrada para os céus. Ninguém vai para o céu se for para o inferno, não tem como. Quem foi para o inferno lá vai ficar mesmo pela eternidade. Agora aqueles que vão para o purgatório vai se purificar, mudar muitas coisas erradas que foi colocada nessa cabecinha, quis viver muitas coisas do mundo e não quis estar atento às coisas de Deus, então tem que fazer uma limpeza aí, para entrar no reino dos céus. E aí a igreja nos dá de exemplos os santos. Hoje nós vamos falar do Beato Carlos, que foi imperador da Áustria, e que ele, juntamente com toda a sua família, como imperador da Áustria, ele viveu, foi um governo realmente cristão, que soube viver e cuidar dos pobres. Ele soube muito bem cuidar, ele sabendo que ele era o responsável para aquele povo, mas que esta responsabilidade foi Deus que lhe confiou como missão. Então ele fez, da sua Áustria um país digno para ser vivido, onde os seus súditos tinham condições de vida. Então, para ser santo não significa que rico não pode ser santo, basta viver como o Senhor diz, totalmente desapegado de tudo, e esse é o grande exemplo do Beato Carlos da Áustria. Vocês podem entrar na internet e curtir. Bem como também temos aí o mais novo, o Beatinho, o Carlo Acutis. O Carlo Acutis, que foi beatificado agora dia 10, e que é chamado o jovem da internet, que morreu recentemente, em 2006, de leucemia, com apenas 15 anos de idade. Também um jovem de posses, mas que era totalmente desapegado, amava a Deus acima de tudo. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor vem nos dizer só uma coisa que nos interessa. Ele vem nos dizer que os seus filhos e filhas devem colocar a sua segurança na pessoa dele e não nas coisas materiais. É assim que nós somos chamados a viver.
partir do momento que nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, porque eu sou filho, o filho é aquele que tem um pai, o pai sabe muito bem cuidar do seu filho, e eu me colocando à disposição do meu pai, ele vai me acumular de bênçãos, de alegria, e logicamente ele vai me dar muitas coisas. Então eu preciso ser essa pessoa que coloca totalmente a sua segurança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão, o Filho de Deus, aquele que veio para nos ensinar o verdadeiro caminho para a nossa salvação. Amém.